Olá, pessoal. Estamos aqui no ar com mais um bate-papo aqui da educação. Hoje, para mim, muito especial. Eu estou muito feliz em poder bater esse papo. É muito legal, a gente trouxe a perspectiva, um bate-papo em outros momentos, muito falando do projeto de vida, dos desejos, dos sonhos dos jovens, das crianças, muito ligado com o Inova Educação, que a gente está tentando cada vez mais modernizar a nossa forma de conversar com os jovens, e isso tem sido muito bacana também com os nossos professores trabalhando no projeto de vida, trabalhando nas eletivas, trabalhando em tudo. E aqui com o Centro de Mídias a gente também viu como uma oportunidade para a gente estar trazendo exemplos disso. E hoje a gente está aqui, vai fazer um bate-papo com os nossos alunos, professores, enfim. A gente está transmitindo em todos os canais, certo? Dos dois aplicativos, é isso? Marcos? Estamos resolvendo aqui umas coisinhas, mas a gente vai bater um papo hoje com o Geraldo Borges, que vou ler um pouquinho aqui da biografia dele. Ele é um desenhista de HQs, né? Nascido no Ceará, ele vive hoje no Santiago do Chile. Ele tem mais de 20 anos já de carreira, já trabalhou com a Marvel, com a DC, com a Dark Horse, Dynamite, e desenho de vários personagens específicos, né? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Wolverine, Darth Vader, né? Além disso, ele é cofundador da Artistic Go, que é uma agência que representa vários desenhistas da América Latina para os Estados Unidos, ou seja, está ajudando a descobrir talentos, levar talentos, e além de desenhistas, né, de quadrinhos, né, de forma geral. Tem uma escola de desenho, aliás, ele vai dar uma aula para a gente hoje aqui sobre como desenhar um personagem, e de quadrinhos lá, então, de desenho de quadrinhos, lá na capital chilena, que a vida profissional o levou, e hoje ele mora lá no Chile. E também estou aqui com a Emily Mayumi Okuno do Amaral. Seja muito bem-vinda. A Emily, que está aqui do meu lado, ela é uma aluna. Esta menina, por incrível que pareça, tem 14 anos, mas desenha como se tivesse décadas de experiência, desenha maravilhosamente bem. Ela participou da nossa competição de quadrinhos no ano passado, em parceria com Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, e foi uma das finalistas deste programa, o que é muito legal, porque a gente quer mostrar também aqui alunos e alunas, como a Emily, que estão chegando. Então, Emily, segura o microfone aí, relaxa, que aqui é um bate-papo. Eu estou conectado aqui com vários canais aqui do Centro de Mídias, nos acompanhando. Olha, aqui inclusive você pode ver ali a gente, ó. Tenho alunos aqui já perguntando, falando com a gente, fiquem à disposição para nos mandar. Eu pedi para a equipe se a gente já está ok, conectado com o Geraldo. Já posso chamar o Geraldo aí também? Então, antes de eu chamar o Geraldo, já fiquem prontos, já podem ir colocando ali na tela. Emily, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Qual a sua escola? Onde você mora? Conta um pouquinho de você nesse primeiro momento. Eu sou de Atibaia, interior de São Paulo, e estudo na escola José Pires Alvim, também do estado. A escola é pública e eu, desde sempre, gostei de desenhar. Comecei a... Desde criancinha, você desenhava na parede, na casa da tua mãe, é isso? Era do tipo em qualquer lugar? Minha mãe ficava brava. Sim. Oba, hoje é dia de dedurar tudo aqui, pode ficar à vontade. Ela não pode fazer nada daqui, ela está aqui corujando junto com a gente. Aqui um abraço para a Eliane. Mas, e quando você sentiu assim, hoje você tem vontade de seguir uma carreira que tem a ver com desenho, não necessariamente quadrinho, pode ser, pode não ser.
né? Você ainda está, imagino, descobrindo isso. Tem desenhos incríveis da Emily. Eu queria mostrar aqui rapidamente, não sei se consegue aqui colocar. A gente vai tentar colocar em digital. Isso aqui é só um desenho feito por ela aqui. Lógico que aqui na imagem vai ficar pequeno, mas é muito legal olhar a qualidade do desenho dela. Parabéns, Emily, muito bom você ter aqui. E agora vamos chamar o nosso convidado, Geraldo Borges. Como é que você está, meu amigo? Bom falar de novo aí com você. Muito, muito, muito obrigado. É muito legal trazer uma perspectiva diferente para os nossos jovens, ainda mais nesse mundo, né? Eu sou fã de quadrinhos, sou fã de filmes tipo Marvel, DC, enfim, eu gosto, sempre gostei desde criança. Sou fã do Maurício de Souza, eu tive um bate-papo com ele, Geraldo, alguns dias atrás. Eu disse que a minha alfabetização foi muito baseada em quadrinhos, enfim. Muito legal ter você aqui. Seja muito, muito bem-vindo, Geraldo. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde a todos vocês. Primeiro, estou muito feliz pelo convite, então muito obrigado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, à Assessoria de Comunicação, pelo convite. E é sempre bom falar sobre quadrinhos. Na verdade, qualquer desculpa para poder falar dessa arte tão bacana, que não é só questão do entretenimento, mas também uma questão educacional. Você mesmo falou que Maurício de Souza, tenho certeza que muita gente, muitas gerações aprenderam a ler e escrever com o Maurício. Então, eu agradeço imensamente pelo convite. Parabéns a Amy pelo trabalho. A gente vai conversar bastante ainda sobre o trabalho dela. É muito legal. Só para você saber, Geraldo, não sei se você sabe e a galera saber, a Emily, você participou, apresentou, era um desenho, um quadrinho, lógico, da Turma da Mônica, que era um tema de alimentação saudável. Tinha que ser obrigatoriamente a construção de uma história, que você podia fazer em grupo, podia ter mais gente. Como é que foi para você participar deste processo, desse programa que a gente teve junto com o Maurício de Souza? Muito legal, porque eu, particularmente, sempre gostei de trabalho em grupo e ver que juntar o talento de cada um e você tinha quantos Desculpa, vocês eram em quantos colegas? Você lembra? Éramos em 5. Em 5. Qual era o nome dos outros colegas? Até para a gente registrar, porque foi uma turma muito legal, né, que fez. Era Isabela, Saulo, Eric e Luiz. Um grande abraço para todos vocês, porque cada um fez uma parte, né? Um fez o roteiro. Como é que foi isso? Como é que foi fazer esse trabalho em grupo lá na época? A gente se reuniu em grupo e decidimos que cada um ficaria numa parte. Aí cada um deu uma ideia, retirou algo que não estava dando certo, adicionou outras coisas. Aí um ficou com a parte de desenho, outro com as histórias e acabou que deu certo. Legal. Geraldo, isso que ela descreveu, que foi um trabalho na escola, na vida real acaba sendo parecido, né? Porque você faz o desenho, mas você recebe um roteiro, alguém lá escreveu uma história, alguém lá pensou. Como é que funciona essa parte aí, quando vai para o desenho em quadrinho mesmo? Como é que chega para o Geraldo? O que o Geraldo já fez? Na verdade, é possível uma pessoa só fazer o quadrinho completo, desde a história até a publicação. É possível fazer isso. Mas, em geral, isso é feito realmente com uma equipe. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu faço um trabalho para a Marvel, existe a figura de uma pessoa chamada o editor, né? O editor, que é a pessoa que coordena todo o trabalho. Ele é responsável por escolher os artistas que vão trabalhar naquela revista, o escritor, o desenhista, o arte finalista, o colorista, o letrista. E aí, realmente, eu recebo uma história, um roteiro dos Estados Unidos, para que eu possa desenhar aqui em Santiago, e depois mando as páginas completas para um colorista, que aí pode ser daqui, pode ser brasileiro, pode ser norte-americano, e isso vai ser letrado pela própria Marvel, e aí vai ser publicado. Então, realmente, é um trabalho em equipe, e um trabalho em equipe que tem que ser muito bem coordenado, porque tem uma data para entregar nas comic shops. Então, essa data não pode falhar. Então, realmente, parabéns para a Emily. Não é fácil trabalhar em equipe, mas isso é o legal do quadrinho também, que te permite essa interação com as pessoas também. Ô, Geraldo, aqui tem gente perguntando aqui, deixa eu falar com os alunos que estão nos assistindo nos canais. Galera, isso não é uma aula, não precisa copiar, não precisa fazer nenhum trabalho, é mais um bate-papo para vocês conhecerem aqui um grande artista, o Geraldo, e uma grande artista aqui da nossa rede, colega de vocês. Você está em que série, Emily?
nono ano. Está no 9º ano. Aliás, tem uma galera conectada aqui no 9º ano. Qual canal está aqui? Tem uma galera conectada aqui no 8º. Tem mais de 2.000 pessoas conectadas. Lembrando que nem estamos no horário de aula. Agora é o que a gente chama de edutainment aqui, que é um bate-papo fora do horário de aula. Depois a senhora tem que fazer as aulas, hein? Depois eu vou falar que a senhora está fazendo as aulas. E aí a ideia, galera, é vocês também baterem papo, interagir. Se quiser mandar uma pergunta, lembrem-se, o Geraldo já desenhou o Superman, já desenhou o Homem-Aranha. E aí, pergunta de fã para o desenhista, Geraldo. Qual foi a história, qual foi o quadrinho desses que você desenhou que você mais quebrou a cabeça? Tipo, porque você recebeu um roteiro, né, de algumas histórias, aliás, de várias, né, logicamente. Qual foi, assim, o que mais te marcou na tua carreira, assim, Geraldo? Você consegue dizer um ou dois? Tem duas experiências bem diferentes que eu posso citar. A primeira foi quando eu desenhei a Mulher Maravilha pela primeira vez, e em uma das cenas da história tinha uma descrição de que a Mulher Maravilha estava salvando algumas pessoas de um prédio que estava em chamas, e aí eu resolvi desenhar a Mulher Maravilha salvando minhas próprias filhas. Então isso me emocionou bastante nesse sentido. E a outra coisa também, assim, outro quadrinho mais recente que eu fiz para a Marvel, que realmente foi muito difícil, foi o Darth Vader. Não porque tenha sido tão difícil, mas eu sei que os fãs de Star Wars são fãs muito apaixonados pela franquia, então todos os detalhes da máscara do Darth Vader, inclusive eu tive uma grande ajuda de um amigo aqui do Chile, o Patrício, que ele tem uma réplica real do uniforme do Darth Vader, tirou várias fotos para mim, e aí com essa referência eu pude desenhar bem o personagem. Então são essas duas revistas que eu posso citar agora. Ô, Geraldo, a Emily já vai fazer uma pergunta, mas está chegando aqui a pergunta da Júlia dos Santos e também do Kaique Souza. Você sabe desenhar mangá? Você também gosta de desenhar mangá? Uma pergunta para vocês dois aqui, que os alunos estão falando. Pode começar, Emily. Você gosta de desenhar mangá? Você já desenhou? Gosto muito. Eu gosto muito daqueles olhões grandes. Aliás, essa que está aqui isso é um mangá. Eu não sei, eu estou aprendendo aqui. Tem uma dentro. Tem uma dentro aqui, ela tem uma pasta maravilhosa aqui com alguns desenhos que ela me trouxe. Esse daqui é um mangá, né? Eu não sei se vai ficar legal aí na tela para vocês, mas depois a gente vai tentar botar no site, lá nas minhas páginas sociais, eu vou botar os desenhos da Emily, depois o André tira foto. André, tira umas fotos legais aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Isso é um mangá que a Emily fez aqui. Você curte essa arte do mangá? Sim, gosto muito. Eu, particularmente, alguns anos atrás, eu voltei a testar essa técnica. Legal. E tu, Geraldo, já fez mangá? Como é que é? Olha, dizer que eu sei fazer mangá é um exagero, não sei, né? Para mim é difícil. Já fiz algumas tentativas, mas é que é uma linguagem bem diferente, o estilo de desenho também é diferente. Gosto muito, tem alguns mangás que eu gosto muito, mas eu confesso que, a termos de produzir o mangá mesmo, de desenhar, aí eu já não tenho tanta habilidade assim. Preciso aprender mais. Como é que é isso? Você falou do Darth Vader como um bem desafiador, assim, da sua carreira. Aliás, eu me enquadro naqueles que são fãs aí do Star Wars. Mas como é que você descobriu esse seu estilo? Aliás, quando é que você descobriu que você queria seguir essa carreira? Como é que foi a reação da tua família? Você teve apoio? Você não teve? Não, o pai, meu filho, esse negócio de desenho não dá dinheiro, não dá isso. Rolou esse tipo de coisa na família, assim? Porque às vezes as pessoas têm um sonho, um projeto, você está falando com muitos jovens aqui, é legal de entender quais são as barreiras que você ultrapassou e quando é que você descobriu o seu estilo. Você hoje, nitidamente, tem mais estilo para ir para quadrinhos de super-heróis e tal, que é um estilo bem específico, né? Quando é que você descobriu? A gente está aqui com a Emily com 14 anos, desenhando maravilhosamente bem, um baita de um talento que eu quero ajudar com vários talentos assim. A gente precisa botar os nossos talentos para cima, as famílias precisam apoiar, entender isso. Mas como é que foi essa descoberta para você, Geraldo? Primeiro, só dizer para a Emily que se eu desenhasse igual a ela com 14 anos, eu com certeza teria começado muito mais cedo a trabalhar com desenho. Ela desenha muito bem, então parabéns pelo trabalho. Quisera eu ter esse desenho dela aos 14 anos, tá? Olha, assim, não vou te dizer que foi uma trajetória muito fácil.
porque na época que eu pensava, assim, sempre gostei de fazer quadrinhos, sempre gostei de desenhar, de ler revista, dos meus personagens preferidos, Homem-Aranha, Batman, Super-Homem. Então, sempre gostei de ler esse material, né? Mas trabalhar com isso sempre pareceu mais um sonho do que uma realidade, né? Fortaleza, do Ceará. Então, de repente, aí talvez tivesse sido um pouco mais fácil, mas eu via numa cidade em que as coisas demoravam um pouco mais para acontecer. Hoje já mudou, Fortaleza já está um pouco mais avançado nesse sentido. No início, porque na verdade eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará, trabalhei muito tempo, né, nessa área de construção civil. Então, no momento que eu decidi sair da engenharia para me dedicar aos quadrinhos, não vou te dizer que foi uma ótima recepção inicial da minha família, e eu até hoje, claro que na época foi um período complicado, mas hoje eu entendo muito, principalmente porque eu sou pai, tenho 3 filhas, e sei que os pais se preocupam com os filhos, né? Então, no momento que eu decidi sair da engenharia para me tornar um desenhista de quadrinhos, que hoje se fala que desenho de quadrinhos é uma profissão legal. Quando minhas filhas, por exemplo, falam na escola que o pai delas é desenhista da Marvel, aí os colegas, poxa, que legal, que bacana, muito bom. Mas isso não acontecia nos anos 90, por exemplo. Você dizer que era desenhista de quadrinhos tinha quase a mesma categoria de você, sim, tudo bem, mas você vai trabalhar com o quê? Vai viver de quê? Vai pagar as contas com o quê? Então, era nesse sentido. E aí, por isso, no início, realmente não tive uma aceitação por parte dos meus pais, mas, claro, que aí dependia muito de mim mostrar que a minha decisão, e aí, claro, nesse momento eu contei muito com o apoio da minha esposa e das minhas filhas, mostrar para eles que era possível viver de quadrinhos, que era possível trabalhar com isso. E, claro, depois que eles me convenceram que realmente era aquilo que me fazia feliz e que eu podia realmente alcançar um êxito profissional com isso. Aí então, o apoio realmente da família é fundamental nesse sentido. Legal, Geraldo. Antes de a gente vai ter uma segunda etapa aqui, que já o Geraldo vai dar uma aula de desenho, não é isso, Geraldo? Exatamente. Você vai ensinar. Eu não falei ainda quem que você vai ajudar aí, sei de nada, mas eu queria, antes de passar para essa parte da aula, e já me despedindo, que na segunda parte a Bruna vai estar tocando aqui junto com a Emily, eu queria muito agradecer a Emily, e agradecer em forma de mostrar aqui, Geraldo, para todo mundo. Bota na tela aí um dos desenhos feitos pela Emily, ela fez em 5 de março de 2019, ou seja, você tinha o quê, 13 anos, quando você fez esse? Tá aí o desenho. Lógico, a imagem talvez não fique na melhor qualidade. Só confirmar se está indo para o ar até agora. Vejam aí se está ok, se está aparecendo. Mas são desenhos maravilhosos. E aí, aqui, ó, aparecendo, ó, Emily, para todo mundo. Olha que lindo esse desenho dela. Eu queria te perguntar, por último, você já decidiu assim o seu estilo? Você é mais mangá? Você é mais quadrinho? Super-heróis te interessa? Te interessa, aliás, anime japonês? Assim, a cultura japonesa é muito grande. Você já tem alguma coisa assim imaginada para sua vida na área do desenho ou ainda está experimentando? Eu ainda estou experimentando, não cheguei a decidir o que eu vou fazer. Mas tem algum que você curte mais, assim, não? Sim, anime, mangá, história em quadrinho também. Legal, muito bacana. Gente, eu agora vou chamar aí o Geraldo para dar a aula dela, estamos ok? Marcos, equipe com o Bob lá, tá tudo ok para a aula? Eu vou chamar agora a aula de desenho com o Geraldo Borges, um dos grandes artistas brasileiros, hoje desenhando para o mundo inteiro, mais uma vez mostrando talentos e com talentos que vão surgir como a nossa querida Emily, que está aqui do meu lado. Eu me despeço aqui, depois a Bruna volta junto com a Emily aqui. Beijo no coração. Fiquem com vocês aí agora com a aula do Geraldo. Ele volta no final aqui para comentar com vocês. Tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Geraldo Borges, eu sou desenhista de quadrinhos, trabalho com as principais editoras americanas como Marvel, DC Comics,
Já desenhei personagens como Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Wolverine, os X-Men, Darth Vader. Sempre gostei de desenhar de quadrinhos, de super-herói. Desde criança, gostava sempre de desenhar e ler os quadrinhos. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mas sempre mantive esse desejo de trabalhar com quadrinhos. Depois de 8 anos trabalhando nessa área, eu decidi seguir meu sonho e hoje realmente eu trabalho com esse universo dos super-heróis. Hoje eu vivo em Santiago, aqui no Chile, e tenho uma escola chamada Quadrinhos. Bom, o motivo pelo qual eu estou aqui é para compartilhar com você, ensinar a você a como fazer o que eu venho fazendo ao longo de mais de 20 anos. Como desenhar super-herói, certo? Então, pega seu lápis, papel, caneta, borracha, tudo que você tem aí, para a partir de agora, fazer o passo a passo de como desenhar o seu super-herói. Agora, aqui, o mais importante é você ter em mente que o super-herói se comporta diferente de uma pessoa comum. As expressões sempre são mais exageradas, sempre com mais curvas. Então, tendo isso em mente, você pode desenhar qualquer super-herói. Aqui eu vou desenhar o Homem-Aranha, tá? Então, trabalhar círculo com o rosto, com o tronco, aqui o abdômen com um cilindro também, e aí o braço com uma curva, o outro braço com outra curva, a perna com uma curva também, e a outra perna com outra curva. Certo? Vou colocar a cabeça um pouco mais para frente, projetar a cabeça, e aí vou desenhar as mãos como um triângulo, a outra mão como um triângulo, o pé também pode ser um triângulo e o outro pé também, certo? Aqui o importante é você trabalhar bem as curvas, tá? Curvas nos braços, nas pernas e no eixo do tronco. Isso é importante. O detalhe é que esse desenho, quando você estiver aí com seu lápis, com sua caneta, com o material que você tem aí, que o faça de forma muito leve, muito suave. Porque, diferente do que eu estou fazendo aqui no computador, que eu estou trabalhando por camadas, vocês vão trabalhar sempre sobre o mesmo papel. Então é importante que esse desenho que vocês vão fazer, faça com o lápis bem leve, com a mão bem suave, para que você possa seguir o desenho sobre ele, tá certo? Bom, então seguindo aqui, vamos começar a estruturar melhor o corpo do personagem. Então, aqui, por exemplo, eu já posso trabalhar mais a cabeça, e aí vou desenhar a linha dos olhos, a linha do nariz e a linha da boca, e o centro do rosto. Aí você pode perguntar para você mesmo, por que tem que desenhar a linha dos olhos, nariz e boca se eu não vejo tem a máscara do Homem-Aranha, se eu não os vejo? Mas é importante que você saiba onde eles ficam para que você possa desenhar a máscara da forma correta, tá certo? Então, mesmo que você não os veja, mas é importante saber onde cada um desses elementos estão. Então, você vai desenhar o olho do Homem-Aranha sobre as linhas dos olhos, nariz e boca. Ó, já tenho uma ideia de como vai ficar o personagem. Vou desenhar o pescoço com um cilindro também. Vou detalhar um pouco mais o tronco. Vou desenhar o ombro do personagem. Desenhar o outro ombro. É importante que os ombros fiquem um mais para o alto, outro mais para baixo, porque aí passa um pouco do dinamismo do personagem. Desenhando os braços como cilindros, aí eu já começo a estruturar mais aqui. O importante nessa etapa é que você consiga trabalhar sempre com formas básicas, tá? Sempre com formas básicas, e aí já começando a ficar atento na proporção do personagem. Porque o Homem-Aranha é diferente, por exemplo, do Capitão América, ou do Hulk, dos Vingadores. É um personagem que é forte, mas ele tem
uma compleição física um pouco mais leve que esses outros personagens que eu mencionei. E aí, vou definindo com mais cilindros. E o pé do Homem-Aranha. A mão, já posso marcar o dedo aqui, aqui. E a outra mão posso fazê-la aberta. Fiquem atentos que eu desenhei a primeira mão no esboço um pouco longa, mas aí eu percebi que ela ficou muito grande e eu dei uma reduzida. Então isso vocês podem fazer também. Se vocês viram que o esboço inicial, a estrutura inicial, alguma coisa ficou fora da proporção, vocês podem ajeitar nessa etapa também. E a teia pode ser somente uma linha, tá? Mas você pode brincar com a teia, colocando alguns detalhes, né? Da forma como você achar melhor. E pode colocar uma linha aqui para trás. E aí, nós já temos o Homem-Aranha quase pronto, faltando apenas colocar detalhes do uniforme. E aí é importante que você, se não conhece o uniforme do Homem-Aranha, que possa fazer uma pesquisa na internet ou na revista em quadrinhos que você tenha do Homem-Aranha e possa ver os detalhes do personagem. Eu vou marcar os detalhes aqui, principalmente o símbolo da aranha. A bota. Perfeito. Aqui eu já tenho, então, os detalhes que são necessários para a base do desenho. E aí eu vou partir para uma terceira etapa, que é a finalização. Ou seja, você vai usar o material que você tem em sua casa, lápis de cor, lápis normal, giz de cera, aquarela, guache, tinta, o que você tenha, e você vai finalizar a estrutura do seu desenho. Vai finalizar o seu desenho e finalmente terminar e mostrar para os amigos. Então é isso que a gente vai fazer agora. E aí, agora vamos terminar o desenho. E cada um vai usar a sua criatividade para fazer como achar melhor. Colocar o seu estilo, a sua forma de desenhar na estrutura que já está criada. O importante aqui é você trabalhar a energia da sua pose inicial. Porque todas essas etapas aqui você coloca formas, é muito técnica, mas o mais importante desde o início é o seu layout original, né? O seu esboço original. Ali contém toda a energia do desenho e a ideia é que você mantenha essa energia até o final. Procure sempre enxergar as formas, entender as formas que você está desenhando, para que você consiga trabalhar bem todos os elementos nessa parte final do desenho. Vamos ajeitar aqui o pé, que eu não gostei muito desse pé. Esse pé pode ficar um pouco mais para cá. O importante é que vocês saibam que em todo momento, desde o início até o final, você pode sempre mudar o desenho. Tá? O desenho não é algo imutável, que você tem que começar de um jeito e terminar sempre do mesmo jeito. Você pode mudar a hora que você quiser. E aí, trabalhando aqui as formas. Vou a teia do Homem-Aranha, ele segurando a teia. Vou dar uma alterada também nessa mão. Acho que a mão podia ficar mais assim. Os 4 dedos. E vou desenhar os olhos do Homem-Aranha. Pintá-los também. E aí trabalhar um pouco a anatomia do personagem, mas aí
vai depender muito do tipo de desenho que você está fazendo. De repente você não precisa detalhar tanto os músculos da figura, mas se quiser detalhar, aí claro, você vai precisar estudar um pouquinho a anatomia do personagem, da figura humana, mas não vai ser o nosso caso aqui. A ideia é desenhar o Homem-Aranha da forma mais simples possível, que desenhar o símbolo do aranha, desenhar a luva, o detalhe do personagem e desenhar a bota. E claro, fazer a teia. A teia, cada um pode brincar como queira. Pode fazer simplesmente uma linha reta, mas eu vou colocar uns detalhezinhos de teia, que vai deixar o desenho mais legal. Mas aí cada um faz da maneira que achar melhor. E aí, finalmente, eu estou terminando o desenho já. Falta acrescentar os detalhes de preto aqui. Estou marcando os pretos do uniforme do Homem-Aranha. E aí, os detalhes já estão todos feitos. Vou só dar uma pequena limpada em alguns detalhes das linhas, mas o desenho já está praticamente pronto. Então aqui eu já trabalhei nos detalhes do personagem. Vou agora fazer a parte mais importante, que são as teias do personagem, do Homem-Aranha. Daí, marcar as teias aqui. Se você não sabe, assim, ou tem dúvidas de como desenhar a teia, também pode procurar em alguma revista ou mesmo na internet. E aí procura desenhar exatamente igual ao uniforme do personagem. E aí, finalmente, terminamos as teias e com isso terminamos o nosso desenho, tá? E aí a parte mais importante do desenho, que vocês não podem esquecer de forma alguma, é assinar o desenho e, de preferência, além do nome, podem colocar o ano ou a data que vocês desenharam, para que vocês possam ter uma ideia de tempo, do desenvolvimento de vocês como desenhistas, quanto vocês melhoraram ao longo dos anos, tá certo? Então, eu espero que com isso vocês tenham aprendido um pouco mais como desenhar um super-herói, em especial o Homem-Aranha, e que vocês possam fazer o mesmo aí na casa de vocês. Então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado até agora. Espero que tenham aprendido a desenhar o Homem-Aranha e também que possam desenhar o seu próprio super-herói na sua casa, que possam trabalhar bem as curvas, o dinamismo da expressão do personagem, que possam trabalhar as formas básicas, limpar bem o desenho e procurar se ater aos detalhes. Desenhar é uma coisa muito divertida, assim que procurem desenhar o que vocês gostem mais. O personagem de quadrinhos, ou videogame que você joga, ou o desenho animado que você assiste, ou o filme que você viu na semana passada. O importante é sempre se divertir no processo e aproveitar esse tempo que você está em casa para desenhar. Agora eu quero ver o seu desenho, o seu Homem-Aranha. Vou ficar aqui esperando para ver o resultado do seu desenho que você vai fazer a partir de agora.
Um abraço. Que legal, Geraldo. Obrigada por essa aula. Eu estava aqui junto com a Emily, a gente estava comentando. A Emily estava justo me contando que super-herói é uma coisa que ela nunca tentou desenhar. Ficou com vontade, Emily, depois desse vídeo do Geraldo? Sim, quando chegar em casa eu vou tentar fazer. Legal, dá para acessar e seguir aí com essas dicas do Homem-Aranha. Ô, Geraldo, eu estou acompanhando aqui os comentários que estão rolando no nosso chat. O Rafael, do 7º ano, ele falou que o dele não deu certo. Queria que você contasse um pouco, Geraldo, sobre essa coisa da tentativa e erro no desenho, né? Tem dias que a gente acerta, tem dias que não, tem uma coisa de assumir esse risco. Como é que é isso? Que dicas você dá para estudantes como o Rafael de como lidar com esses momentos em que não deu certo e tentar de novo? Eu acho que o mais importante na trajetória de fazer quadrinhos, de desenhar, não é o resultado em si, e sim o caminho, a trajetória que você vai percorrer para chegar no resultado. Isso é mais importante. Então, seria muito legal, por exemplo, que a gente fizesse igual aquele filme Matrix, que a gente colocasse um cabo na cabeça e, de repente, já começasse a aprender a desenhar de uma hora para outra. Mas isso não acontece, né? O desenho é uma questão de prática, de você fazer 1, 2, 3, 10, 15, até você ter a habilidade de desenhar aquela determinada coisa. Se você me pergunta, por exemplo, Geraldo, você desenha fácil o Homem-Aranha? Bom, o Homem-Aranha eu desenho fácil porque eu desenho todos os dias, né? Mas se você me pede para desenhar outras coisas, de repente eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, uma coisa que para mim é muito difícil, desenhar cavalo. Eu tenho muita dificuldade em desenhar cavalo. Então, teria que me esforçar muito para sair um cavalo bem desenhado. Então, é uma questão de tentativa e erro, e uma hora se acerta. E aí, esse caminho é que é a maravilha de desenhar. Muito legal. Pegando esse seu gancho, a gente recebeu aqui uma pergunta que eu queria fazer para a Emily, que tem a ver com essa coisa de tentar e acertar e errar e tentar de novo. Que o pessoal quer saber se é cansativo fazer um desenho desse, se demora, quantas vezes você faz, refaz, como que é esse processo, Emily? Eu acho que quando você começa, você quer ver logo terminado. Mas é importante você tentar até a hora que você considerar que aquilo é o seu melhor. Com certeza, ou seja, você vai se aprimorando. Como que foi, Emily, a sua relação com essas tentativas, pensando no livro que você ilustrou? A Emily estava me contando agorinha que ela fez a ilustração de um livro infantil, né, Emily, de contos. Conta pra gente o que é esse livro e como que foi esse processo, pensando no que o Geraldo acabou de falar, né? O Homem-Aranha, ele desenha sempre, ficou fácil. O que ficou mais fácil para você depois desse livro? Logo após eu ter vencido o concurso do Escola em Quadrinhos, eu fui convidada por um autor para ilustrar o livro dele, que se chama O Menino que Virou Goiaba. Ele ainda não está disponível, mas logo estará sendo vendido. No começo, eu tive que ler todo o texto para retirar as partes mais importantes para conseguir ilustrar. Confesso que me senti um pouco triste de não ver que saía do jeito que eu gostaria, mas com o tempo fui treinando e deu certo. Que legal, Emily. Como que é isso para você, Geraldo, de pegar e desenhar, né, uma sequência que vai virar um gibi, um livro, né, um mesmo personagem que vai se desenvolvendo? Na realidade, o meu trabalho é dar uma cara, trabalhar o aspecto visual de um texto que normalmente me enviam das editoras. Então, eu recebo um texto de um escritor americano e o texto tem uma descrição de uma determinada cena e eu tenho que imaginar como essa cena vai funcionar visualmente, né? Isso é muito legal, assim, eu acho muito legal porque, na verdade, assim, eu gosto de desenhar é muito bom, mas no meu caso em específico, gosto muito que o desenho sirva à história. Então, esse processo de criar uma história, de imaginar uma determinada cena, que câmera eu vou usar, que enquadramento eu vou escolher, qual a expressão que o personagem vai fazer,
quem está mais perto da câmera, quem está mais distante da câmera, qual o tipo de cenário que eu vou escolher para desenhar, buscar as referências, e isso é uma coisa maravilhosa, e assim, principalmente emocionar o leitor que está lá lendo a revista em quadrinhos. A Emily falou uma coisa importante do tempo, a gente que trabalha com desenho fica muito tempo na prancheta, no computador, trabalhando. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece muito o processo de fazer quadrinhos, uma única página de quadrinhos, em média, leva em torno de 8 a 10 horas de trabalho. Então, ficar 10 horas trabalhando em uma única página é um esforço mental e físico muito grande, mas a gente que gosta de quadrinhos tem uma paixão muito grande pela mídia, isso praticamente passa batido. Então, realmente, para você que lê uma história em quadrinhos por 5 minutos, saiba que a gente se esforça muito para fazer essa história em quadrinhos. Ô, Geraldo, eu tô achando muito legal que você fez essa relação do desenho com a história, porque eu também estava conversando aqui com a Emily e eu chutei que a matéria preferida dela seria arte, mas não é. Emily, conta pra gente o que você mais gosta na escola, e acho que tem muito a ver com isso que o Geraldo acabou de falar. Desde o ensino fundamental, eu sempre gostei muito da aula de história. Aí, quando eu mudei para outra escola, eu cheguei a ter mais afinidade com as aulas de história devido à professora Angelita, que nos ensina muito bem, e eu gosto muito das aulas dela. Que legal, Emily. E aí, eu queria fazer a mesma pergunta para você, Geraldo, porque eu sei que você é formada em engenharia civil. Então, como é que foi isso, né? Como foi sua relação da escola para chegar na engenharia civil e aí fazer toda essa mudança e estar nesse lugar de desenhista? Bem, na época que eu estava terminando a escola, obviamente na época não tinha, em Fortaleza, não tinha nenhuma faculdade relacionada a artes, naquele momento. Então, para mim, não tinha nenhuma opção ligada ao que eu gostaria de trabalhar. Como na escola eu gostava muito de matemática, física, são as matérias que eu gostava mais, gosto até hoje, inclusive. Então, eu decidi fazer engenharia civil, pareceu uma boa opção e é uma boa profissão também. Então, aproveito para mandar um abraço a todos os meus amigos engenheiros, um abração a todos eles. Mas, realmente, o que eu gostava mesmo era fazer desenho, escrever quadrinhos, criar histórias em quadrinhos. E claro, a faculdade, a universidade me ajudou muito nesse sentido, porque eu aprendi muito, por exemplo, inglês dentro da universidade. Todos os livros da universidade de engenharia ou eram de língua inglesa ou língua russa. Como eu não sei falar russo, nem tinha muita vontade, eu preferi o inglês. Então, aprendi muito inglês durante a faculdade. Aprendi muito a questão da perspectiva, porque a gente tinha aulas de desenho dentro da universidade, a gente entendia muito a questão espacial. Então, mesmo eu não tendo seguido a engenharia, eu confesso que o curso me ajudou muito a estudar, me ajudou muito a chegar no mundo dos quadrinhos. Legal. A Liza, aqui da primeira série, ela estava justo perguntando isso. Se você acha que a faculdade de engenharia te ajudou a desenhar melhor. Então, você está contando que, no fim das contas, sim, né? Com certeza, com certeza. Me ajudou não só a desenhar melhor, mas também eu acho que a faculdade, o estudo, dá uma bagagem para você enfrentar os desafios. Eu acho que a saída para o estudante ter êxito nos seus objetivos, para conquistar vitórias, é realmente estudar. Assim, ter uma bagagem cultural, estudar bastante. No caso, por exemplo, de desenho, não é somente desenhar. Se você puder fazer um curso, se você puder ter aulas, se você puder ir na internet buscar tutoriais, hoje a internet é muito legal nesse sentido. Por exemplo, fazendo uma live como essa, o Centro Mídia de São Paulo, proporcionar essa live para compartilhar um conhecimento com os alunos. Então, eu acho que não há outra saída para o desenvolvimento pessoal do estudante que não seja estudar. Muito legal, Geraldo. Alguns professores estão aqui comentando também que estão achando muito interessante. Uma professora usou a palavra instigante. Que dicas que você dá
para os professores também trazerem isso para suas aulas, né? Essa curiosidade que o desenho desperta, né? Entrando aqui nos grupos dos estudantes, está todo mundo também falando desenho brabo, muito legal. Como é que a gente pode trazer esses elementos para as aulas? Eu acho que o desenho ele tem uma série de coisas além do desenho que podem ajudar, de repente, os professores durante as aulas. Professores de qualquer aula, né? qualquer matéria. O desenho, por exemplo, estimula a criatividade, o desenho melhora a interação entre as pessoas, que a Emily comentou, por exemplo, de ter que se reunir com seus amigos para criar uma história em quadrinhos. Então, estimula a expressão da pessoa, melhora a coordenação motora. Então, o desenho, não somente a questão do desenho em si, mas ele traz tantos benefícios, e acho que esses benefícios podem ser explorados bastante em qualquer matéria dentro da sala de aula. A respeito dos quadrinhos, aí você tem uma contribuição ainda maior, porque os quadrinhos você pode usar, por exemplo, para interpretar os quadrinhos. Eu aprendi, por exemplo, muitas coisas de física, de biologia, de matemática, de história, de geografia, lendo quadrinhos. Então, eu creio, não acho, tenho certeza que os quadrinhos são uma importante ferramenta que eu acho que de uns anos para cá as escolas têm usado cada vez mais esse recurso, mas eu acho que ele pode ser usado cada vez mais. Muito legal. O pessoal está curioso aqui também sobre como é sua rotina, como que é o dia a dia, né, do seu trabalho. Olha, é uma resposta muito complicada para eu te dar, mas eu posso ter, porque assim, na verdade, só para explicar o que eu faço, eu desenho quadrinhos para o mercado americano. Atualmente, o quadrinho mais recente que eu fiz foi a revista Morbius para a Marvel, mas eu também trabalho com outras editoras, infelizmente projetos que eu ainda não posso revelar que projetos que eu estou trabalhando, mas eu também tenho uma escola de quadrinhos e desenho aqui em Santiago chamada Quadrinhos com N e o Tio. Então, eu tenho essa escola que fica próximo aqui à minha residência, e nessa escola tem cursos de desenho, cursos de quadrinhos, de criação de personagem, de perspectiva e outras coisas também. Além disso, eu tenho uma agência que representa vários desenhistas da América Latina para o mercado americano, desenhistas do Brasil, desenhistas argentinos, chilenos e colombianos. Então, a minha rotina com esses 3 trabalhos é um pouco complexa. E como normalmente eu tenho um estúdio aqui na minha casa, então também divido essas etapas com o que eu tenho que fazer aqui na minha casa mesmo, né? As coisas do lar mesmo. Então, é uma rotina, não tem um horário, a minha rotina, na verdade, é guiada pelos meus prazos. Quando eu tenho que entregar um trabalho, eu me organizo de uma forma um pouco caótica para muita gente, mas entrego sempre as coisas no prazo. Legal. E você, Emily, como que é esse momento do desenho para você? Tem uma hora do dia que você gosta mais, um espaço? Como que você se organiza para suas criações, por exemplo, para trabalhar nesse livro que você contou agora? Eu gosto particularmente muito da hora da manhã, porque eu me sinto mais relaxada de sentar na mesa e desenhar, colorir, e tudo é muito maravilhoso para mim. Muito bom. Gente, a gente já está chegando no final desse bate-papo, que passou voando. E aí, para a gente se despedir, eu queria pedir para o Geraldo e para a Emily deixarem aí alguma dica para quem se interessou, para quem ficou com vontade de desenhar mais, ou para quem já começou a se aventurar agora mesmo, né, a partir dessa aula do Geraldo. O que vocês dão de dica para quem se animou com o desenho? Quer começar, Emily? Isso, deixa a Emily começar. Primeiro as damas. Vai lá, Emily, uma dica. Eu acho que a melhor dica é sempre treinar, nunca desistir se o primeiro não sair tão bonito, porque a chave é o treinamento, a prática leva à perfeição. Muito bom, ótima dica, tentativa e erro, e praticar, né, Emily? Vai lá, Geraldo, sua dica. Certo. Primeiro, para as pessoas de uma maneira geral, principalmente para aquelas que acham que não conseguem desenhar. Desenhar não é para mim, eu não tenho jeito, nunca aprendi. Você é capaz de desenhar, você é capaz de estruturar o desenho. Não tem a ver com nascer com um determinado talento. Desenho tem a ver com prática. Então, no momento que você decide desenhar, você aprende.
pelo que a Emily falou, de tentar, errou a primeira vez, não ficou legal, faz de novo, e em algum momento vai ficar bacana. Tá? O importante é que o desenho tem que ser uma coisa divertida, uma coisa... E, na verdade, mesmo que você, de repente, não queira trabalhar com desenho, queira praticar somente como hobby, é muito importante, por tudo que eu falei aqui, de melhorar a coordenação motora, explorar a criatividade, melhorar a relação entre as pessoas, você se expressar melhor suas ideias, sua visão de mundo. Então, o desenho tem tantas coisas, mesmo para aquele que não quer somente usar como hobby. E para aquele que quer trabalhar com desenho, quer seguir uma carreira com desenho, aí o grande segredo é não desistir. Você trabalhar, manter sempre a paixão pelo que você faz, sempre insistir em qualquer área de desenho que seja. Eu, mesmo depois de mais de 20 anos trabalhando com isso, ainda mantenho a mesma paixão, a mesma energia de quando eu comecei a trabalhar com desenho. Então, eu acho que talvez o principal incentivo que eu posso deixar aqui é que tenham coragem, tenham muita coragem e sigam em frente, porque se vocês têm um objetivo claro, no momento que vocês decidem, eu quero me tornar um desenhista, vocês já concretizam esse objetivo. Muito bom. No papo de hoje, acho que a gente teve a oportunidade de falar de coisas que têm a ver com o desenho, mas com muito mais, né? Tem a ver com esse momento que a gente vive, que está todo mundo se adaptando a essa realidade, e acho que tem a ver com esse processo que o Geraldo e a Emily contaram para a gente, de ter coragem, de experimentar, de descobrir novas formas de fazer, de persistir. Então, foi super inspirador ouvir vocês. Muito, muito obrigada. Acho que a gente não podia ter uma dupla mais interessante, né? O engenheiro, que virou cartunista, a nossa estudante que ama história e que já ilustrou um livro de contos. Espero que todo mundo saia animado para praticar. E é isso, vocês seguem aí com a nossa programação, a gente tem muitas aulas hoje preparadas para vocês, e amanhã a gente volta com esses bate-papos aqui, tá bom? Boa tarde e obrigada, Geraldo e Emily. Obrigado.